Pessoal, eu tô com esse Lenovo aqui. O modelo dele é Lenovo H520. Ele é um processador, tem um processador i5, terceira geração, 1 TB de HD, o HD dele tá aqui, e 8 GB de memória, 2 pentes de 4. Chegou aqui para mim o seguinte, com o seguinte relato: o computador não ligava, tá? Ele tem um botão aqui, power aqui em cima, o cliente apertava aqui e não ligava. E realmente, liguei o computador aqui, energizei e o mesmo não dava sinal, tá? O primeiro teste que eu fiz foi a fonte. Peguei o meu testador de fonte, conectei aqui e a fonte tá ok, tá? Depois eu fui fazer um teste aqui nesse botão de power, tá? Só que é o seguinte, é até difícil o acesso aqui. Esses computadores aqui da Lenovo, computadores de marca, ele tem uma placa-mãe com arquitetura um pouco diferente. É uma placa muito boa, bem elaborada, porém tem alguns detalhes aqui que fogem da normalidade aí para um PC genérico. Então ali são as entradas do Power SW, Reset, HD LED, só que é diferenciado. Esse é o conector, tá vendo? São 3 entradas, não tem só uma entrada que não está presente aqui, tá? E se você não recorrer ao esquema elétrico, ela não vem sinalizado onde é o Power On, tá? Onde você fecha o curto aqui para poder ligar a placa. Então, mediante o esquema aí, vocês vão ver a foto aí, eu descobri que o pino são 14 pinos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E no pino 12 e 13 são pino que faz a ligação direta, tá? Mas mediante, se você não tiver esquema, você não consegue saber. Pois bem, aí fiz o teste dos pinos aí para tentar startar a máquina, ela não ligava. Aí fiz a bateria, fiz a medição da bateria, tem 3 volts. Eu retirei a bateria e fiz um jumper aqui para resetar a placa. Tirei memória, deixei uma memória só e também não ligava. Mas agora eu reconectei a fonte novamente, tá? O botão, fiz o teste também, tá? O pino 12 e 13 é esse cara aqui, ó. É o preto e o branco aqui, são esses dois aqui, tá? O preto e o branco que faz o jumper para poder ligar. Aí eu fiz um teste com o multímetro aqui, não tá dando continuidade. Eu aperto o botão aqui do power e no multímetro não dá continuidade, ou seja, pode ser esse conector aqui com problema, tá? Mas agora, o último teste aqui, eu liguei, vou ligar aqui para vocês, direto na fonte aqui, ele já starta, tá? Aí já ligou. Só que apita 2 vezes e nada de imagem na tela. Tá conectado aqui e fica nisso. Como eu falei, fiz reset da placa, troquei memória, instalei uma memória só de cada vez, mais nada. Eu acredito que eu tenho esse processador aqui, tá? Eu vou ver se eu tenho um processador ali. Se eu tiver compatível, eu vou colocar aqui para ver se muda alguma coisa. Tá bom? Bom, pessoal, troquei o processador. Esse aqui é o original aqui do cliente. E coloquei esse meu aqui.
mas o diagnóstico continua o mesmo. Vou ligar aqui. Ligou. 2 apitos e nada de imagem. Tá? Vou continuar aqui fazendo o teste. Qualquer novidade eu volto aí com vocês. Pessoal, eu removi a placa do gabinete e a gente vai tentar fazer a regravação da BIOS, tá? Essa placa tem 2 BIOS. A gente tem a principal e a BIOS backup. Então a gente vai remover a BIOS principal e fazer a regravação da BIOS para ver se o sintoma aqui muda. Como eu expliquei para vocês, a gente liga a fonte e dá esses 2 apitos e não aparece imagem na tela. A placa liga automaticamente aqui quando a gente conecta a fonte na energia. Então vamos fazer esse procedimento aqui para ver se tem algum resultado positivo. Bom, pessoal, conectei a BIOS e estou com o arquivo aqui. No caso, esse arquivo aqui tem 2 BIOS, porque é dual BIOS a placa-mãe. Eu tenho então, deixa eu ver se consegue focar. Eu tenho o primeiro arquivo, não está dando para focar, mas é o U926 e o segundo arquivo é o U927. A BIOS principal é a U926, é essa que a gente vai gravar. A 927 é a secundária. Então já extraí o arquivo aqui, tá? Lenovo, tá? Essa é a BIOS da U926. Então vou passar aqui para essa BIOS aqui, fazer o backup antes da original e copiar esse arquivo aqui para BIOS. Então aqui a gente vai abrir o programa. Eu vou mandar detectar. Localizou a BIOS, 2 MB. E aqui eu vou fazer uma leitura. Ele está fazendo a leitura. Fez a leitura do arquivo. Agora eu vou salvar. Eu vou colocar aqui BIOS original. Tá, vai ficar com esse nome e vou salvar na área de trabalho. Aqui, ó, eu tenho ela aqui, BIOS original. E o tamanho 2 MB. E a nossa nova BIOS aqui, tamanho também 2 MB. Então voltando ao programa da EEPROM, eu vou apagar. Apagou, vou fazer uma leitura novamente, ou perdão, mandei apagar. Agora eu vou fazer a leitura para ver se realmente está apagada. Ok, fez a leitura e não tem mais nada dentro. Então agora vamos abrir, vamos colocar a BIOS que a gente quer que grave, já está carregada aqui dentro e agora a gente vai programar.
Agora é aguardar o resultado aqui. Então concluiu a gravação. Eu vou mandar fazer uma leitura. Ok, processo concluído. Então a gente vai retirar a BIOS aqui e recolocar aqui na placa. Pessoal, fiz a regravação aqui da BIOS principal. Eu vou ligar aqui, mas o problema persiste. A gente conecta a fonte, ele já liga automático e dá 2 bips. E nada de imagem aqui na tela. Então, eu vou desligar aqui. A gente pode tentar regravar essa BIOS aqui, mas eu vou fazer um teste antes. Eu vou remover essa BIOS aqui de backup. E como essa aqui está gravada, vamos ver qual que vai ser aqui o funcionamento da placa. Se continuar o mesmo sintoma, aí eu vou regravar essa BIOS aqui também, tá? Para ter certeza, eu vou gravar a BIOS backup, mas primeiro eu vou removê-la. Bom, removi a BIOS e sem a BIOS, computador, a placa que não apita. Então é necessário essa BIOS estar gravada corretamente. Pode ser o problema nela mesmo, tá?
pode ser um problema aqui da BIOS. Então é necessário ela estar presente então na placa. A gente vai gravar a segunda BIOS da placa, tá? É o arquivo U927. A gente gravou o U926 e agora a gente vai gravar o U927. Tá bom, pessoal? Eu não vou mostrar a gravação não, mas aí eu já volto com ela gravada e a gente fixa ela aqui na placa. Bom, pessoal, fiz a gravação da segunda BIOS aqui. Essa BIOS tem 4 MB e essa outra tem 2 MB. Então regravei as duas e aparentemente o mesmo diagnóstico, né? Vou ligar aqui. A placa ligou e desligou. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. É no teclado. Ela ligou novamente, acendeu, Caps Lock, mas não apareceu imagem. Mas o que significa isso? Que a placa está funcionando, reconheceu o teclado. Eu vou apertar aqui o Unlock, ó, apagou, voltou, apagou, voltou. Caps Lock. Tá vendo? Então deveria estar gerando imagem. Então o problema pode ser na saída aqui da VGA. Eu vou colocar uma placa de vídeo aqui na PCI Express, provavelmente vai dar imagem aqui, tá? Então a placa está em funcionamento, porque a sinalização do teclado mostra isso, tá bom? Então já volto aqui com a instalação de uma placa. Na verdade eu vou fazer isso aqui até ao vivo aqui para vocês, tá? Eu tô com a placa aqui de vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar com uma mão. Pronto, encaixei. Deixa eu ligar aqui a placa de vídeo. Tá. Então já tá ligado aqui na placa. Vamos ligar novamente a fonte. O computador ligou, desligou. Deve ligar na sequência. Ligou. Teclado acendeu. E deu imagem. Tá vendo? Já deu imagem aqui, ó. Deixa eu entrar no setup. Tá vendo, pessoal? Voltou a funcionar. Tá? Porque tá só a placa aqui sem sistema. Mas então o problema, além aqui da gravação da BIOS, é a saída de vídeo não tá ok. Aí colocando essa placa de vídeo aqui, vai voltar a funcionar normalmente. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado de alguma forma. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!